Os Três Campos de Batalha, Francis Frangipane. Introdução. Este é um livro sobre guerra espiritual. Antes de prosseguir, quero dizer que tenho duas considerações. A primeira é sobre nossa necessidade de sabedoria. Há um velho provérbio europeu que merece atenção. A idade e a traição sempre derrotarão a juventude e o zelo. Antes de entrarmos numa guerra espiritual, devemos saber que Satanás é o inimigo antigo e é extremamente traiçoeiro. Em contrapartida, a força da maioria dos cristãos reside principalmente no idealismo e no fervor não submetido às provas. Não raro, depois de 5 ou 10 anos de ministério, a maior parte do cuidado é perdido. O próprio ministério, sem perceber, deteriorou e um chamado do alto para um mero emprego. O que ocorreu foi que o cuidado sozinho aceitou o desafio do inferno e perdeu. O brilho dos sonhos juvenis desapareceu na nuvem escura da incessante assalto satânico. Debaixo do peso das frustrações e do desânimo progressivo, a concessão aumentou e a ela vieram a iniquidade e a prisão espiritual. Contudo, o verdadeiro vilão não foi o pecado, e sim a ignorância. Colocamos o diabo numa caixa de doutrina e esperamos que ele fique lá. Não fica, solapa os relacionamentos e nosso amor fica em dúvida. Resiste à nossa oração e nossa fé é enfraquecida. A desilusão se instala depois de passar muito tempo lidando com pastores em conflito. Percebi uma tendência comum em quase todos. Não consegue discernir o ataque do diabo. Estão desprotegidos contra o inimigo antigo e traiçoeiro. Jesus preparou seus discípulos para tudo, até para a guerra. Eles viram Jesus expulsar demônios. Na verdade, Jesus mandou que os discípulos continuassem fazendo o mesmo, mas antes de enviá-los, ele os advertiu para serem astutos como a serpente e ainda assim inocentes ou inofensivos como as pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. A fusão da sabedoria divina com a inocência semelhante à de Cristo é a base da vitória espiritual. De fato, podemos vencer o inimigo, mas a sabedoria deve preceder a guerra e a virtude deve acontecer ou anteceder a vitória. Consequentemente, o objetivo deste livro é treinar a igreja na sabedoria e chamá-la à singeleza. Não vamos desprezar o que aprendemos previamente. Antes ainda, viveremos pela fé. Todavia, precisamos aprender os caminhos de Deus, o que significa ter de pensar com sabedoria. Devemos ser puros de coração para podermos ver a Deus e obter discernimento. Aliás, foi exatamente essa falta de instrução que nos deixou vulneráveis aos ataques satânicos. Sob minha segunda consideração, devo dizer que não existem atalhos para uma guerra bem-sucedida, apenas caminhos que nos tornam mais longa e perigosa. Um caminho perigoso é entrar numa batalha cegado pela presunção. Quando se trata de travar a guerra com eficiência, temos de considerar que o cuidado é a essência da vitória. Por mais alto que seja o plano espiritual em que você se imagina, lembre-se, Adão estava no paraíso quando caiu. Antes que seu amplo conhecimento e suas experiências religiosas o façam sentir autoconfiante, lembra-se de que Salomão escreveu 3 livros das Escrituras. Ele verdadeiramente vislumbrou a glória de Deus, mas caiu. Sim, mesmo na sua profunda adoração ao Todo-Poderoso, não se esqueça que em épocas passadas o próprio Lúcifer já esteve no paraíso louvando a Deus. Todos já vimos muitos caídos. Jesus advertiu
que o amor de muitos se esfriaria. Não presuma que não possa acontecer com você. Nosso inimigo tem enganado a humanidade há milhares de anos. Já nossa experiência se estende por um breve período. É prudente reconhecer que não sabemos tudo o que está relacionado à guerra espiritual. Por isso, já o intérprete, mas nunca imprudente, nem arrogante em sua vida de oração. Use a autoridade espiritual de modo controlado e compassivo, mas nunca presunçoso. Muitos cristãos bem intencionados, mas desinformados, entram no campo de batalha com atitude ousada e sofrem muito por isso. Leia alguns livros e procure confirmação do Senhor para suas estratégias. Como está escrito, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios capítulo 20, verso de número 18. Portanto, nosso propósito aqui é equipá-lo para a batalha em cada um desses três campos principais: a mente, a igreja e os lugares celestiais. Há outros campos de batalha espiritual, mas esses são aqueles em que quase todos enfrentamos conflitos. Uma observação final: alguns de vocês serão instrumentos para realmente salvar sua cidade. Oramos para que esses capítulos ajudem a guiá-lo e prepará-lo para esse alvo. A promessa do Espírito diz: havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos discípulos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pense, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre todos. Eclesiastes capítulo 9, verso 14 a 17. Embora muitos prevejam a destruição de nosso país, o colapso de nossa cidade, ninguém pensou no poder de Cristo em você. Portanto, lembre-se, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 16 a 18. Francis Frangipane.